A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, boa tarde para todos vocês. Você que visualizou esse vídeo, como os outros, se inscreva nesse canal em nome de Jesus Cristo, é para a divulgação do Evangelho, não é para a propagação da minha pessoa, mas quando você divulga e uma alma é alcançada para Cristo, você tem galardão no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo instruiu os seus discípulos dizendo: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Então você compartilhando, você está também fazendo a obra de Deus. Eu venho falar sobre missão nesses dias. Em tempo oportuno, nós como igreja Jesus é a Paz, em Marcelino Souza, nós temos feito a obra de Deus em tempo oportuno. Nós temos ido para a Rádio Social FM aqui em Marcelino, nós temos um programa, temos o evangelismo por telefone, por envelope e também em ruas, com distanciamento social. Temos pregado a palavra de Deus, a igreja ela não pode parar. Jesus Cristo ele deixou a sua palavra penhorada. Eis que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos irmãos? Missão nasceu no coração de Deus. O primeiro missionário da Bíblia chama-se Deus. Quando, em Gênesis, ele está à procura de Adão, dizendo: Adão, onde tu estás? Quando Deus está procurando Adão, é porque Adão visivelmente está escondido diante de Deus, porque ele está envergonhado. Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. Então, Jesus é um desses grandes missionários. Quando ele veio sobre a terra, ele saiu a evangelizar a palavra de Deus e a reconquistar os homens para si, a trazer os homens de volta para a casa de Deus. Então, eu vou estar lendo aqui para a nossa meditação no Evangelho Sagrado, segundo escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 5, verso de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Amém, meus queridos? Nós temos um título aqui acima do capítulo 5 que fala na epígrafe: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Jesus ele não perde tempo, ele é um missionário em tempo integral, um missionário incansável. Jesus ele não dava aquela voltinha boba, ele não andava, não brincava em serviço, ele estava atento a todo momento. E próximo ao lago de Genezaré, conhecida como a Galileia das Nações, estavam alguns homens ali, com os barcos ancorados por volta da tarde, retornando da pescaria. Dentre esses tem Simão. Aplicando-se na biografia de Simão, nós vamos conhecer que é um jovem pobre, um jovem que não tem estudo. A Bíblia vai narrar que ele é indouto, iletrado, não tem estudo. Nós temos Israel, uma hierarquia, uma matéria chamada hierarquia em Israel. O que é e do que se trata a hierarquia? Hierarquia é herdar funções. O que é isso? Se meu pai é professor, mestre, eu vou ser professor e mestre, meu filho vai ser professor e mestre. Se eu sou em Israel sacerdote, o meu filho tem o direito de ser sacerdote, o filho do meu filho, assim por seguinte. Mas na vida de Simão, filho de Jonas, não é diferente. Ele vai ter que herdar, vai ter que ter hierarquia, e ele mora em Nazaré. Nazaré era tratada como uma favela na época. Vivia à margem da sociedade. Nós temos uma matéria atual chamada-se mobilidade social. E essa mobilidade social dá-se como? Quando alguém cursa uma faculdade, ingressa em uma boa empresa, ele sobe de patamar na vida, conquista alguns bens, vai morar em Alphaville, em São Paulo, ou em um bairro nobre de Rio de Janeiro, como Paraty, e outros demais. Mas em Nazaré é diferente. Só tem em Nazaré pessoas que são iletradas, pessoas que não têm acesso ao ensino superior, pessoas que são idólatras. Lá em Nazaré havia muitos prostíbulos e bares, pessoas alcoólatras, pessoas que ninguém dava nada. Fato é que quando os discípulos de Jesus acham o Cristo em Nazaré, vai anunciar no seu amigo, no seu discípulo, a Natanael, e fala: olha, tenho achado o Cristo em Nazaré. E Natanael diz: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não tinha nada de bom em Nazaré, mas eu quero te falar uma coisa:
pode ser na favela, no deserto, no pé do morro. Deus tem pessoas de valor e vai levantar para mostrar para essa sociedade ver que Deus é exaltado na nossa fraqueza de vida. Amém, meus irmãos? Então Jesus Cristo está à procura de discípulos. E vendo a história de Simão, aplicando a sua psicologia, ele vai crescer um jovem bruto, um jovem nervoso, revoltado contra a política atual daquela época, pois o Império Romano veio e se instalou em Israel, cobrando altas taxas de impostos, cobrando do povo cargas altíssimas de impostos, a ponto deles terem que trabalhar, e ele era pescador, herdou do seu pai, na hierarquia, e ele, desde sua meninice, ele ia para alto mar. Imagine só uma criança vendo outras descendo naqueles barcos, indo estudar em Jerusalém, e ele ter que olhar e apenas ter 2 instrumentos, seu barquinho e sua rede, e ter que ajudar o pai para alimentar a sua família. Essa é a história de Simão Pedro que emociona o meu coração. Mas saiba, ouvinte, nessa tarde, que Deus ele tem um projeto na sua vida. Eu não conheço sua história, mas Deus ele vai te exaltar. Deus vai te exaltar na terra da tua humilhação. Então Simãozinho ele cresce transtornado da vida, trabalhando em alto mar. Quem bem conhece Salvador tem um fenômeno chamado salito. Esse salito se dá pelo sal que vem misturado com a areia da praia e com o vento e corrói todos os móveis. Carro de praia, quando você olha embaixo, não presta. Então, por isso, alguns historiadores vão dizer que ele cresce com barba rústica, cabelo grosso, pois ele estava exposto a muito sol e o salito da água. E ele cresce, vira um jovem, logo se apaixona, e como todo homem tem o direito de ter um amor, uma paixão em sua vida, uma companheira. Então Pedro vai casar. E casando-se vem responsabilidades. Onde o irmão Rogério acha que Pedro casou na Bíblia? Eu não acho data, não acho o casamento dele, mas eu acho quando Jesus entra na casa de Pedro e cura sua sogra. Se ele cura sua sogra, Pedro se casou, obviamente. Então Pedro tinha responsabilidade. E nessa época o mar não estava para peixe. Havia uma crise no mar da Galileia. Pedro possivelmente estava endividado, devendo as prestações do barco, ou internet, ou água, energia, ou farmácia. Sua sogra estava doente, só para enfatizarmos. Mas fato é que ele pescou a noite toda e nada pôde pescar. Pedro voltava para o mar da Galileia, na praia, pela madrugada, triste e angustiado, dizendo: eu vou desistir. Eu nunca tive oportunidade na vida, eu não posso ser ninguém, eu não sei falar, eu não tenho curso, eu não tenho nenhuma formação, eu vou ser um pobre miserável, em que a vida não dá uma oportunidade. Mas eu quero te falar uma coisa, enquanto Pedro está remando o barco para voltar para a praia, está havendo um culto, e no culto quem está no culto é Jesus. É Jesus que está lá no culto esperando Pedro para mudar a sua história, a sua vida. E quando ele se aproxima do mar da Galileia, ele vê que tem uma multidão próxima à praia, e ele começa a sentir um sentimento novo. Labaias, teica, lavastere, canto, faia, nécia. Sabe por quê? Quem está na praia é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele ancora o seu barco ali, uma multidão o aperta. Jesus está ensinando a multidão. Certos historiadores, como Joséfo, vai dizer que havia na praia, no mar da Galileia, mais de 5.000 barcos. Olha, 5.000 barcos de diferentes cores, de diferentes funcionamentos, barcos como lanchas, barcos que têm até subterrâneos quartos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está olhando para você, sabe por quê? O barquinho de Simão era simples. Dentro de 5.000 barcos, ele escolheu o barco de Simão Pedro, Labanto, Couva, Nácia, porque ele queria fazer uma obra, porque ele queria fazer uma restauração na vida dele. Então ele disse para Simão: olha, me empresta o teu barco. Jesus pede o barco de Simão emprestado e começa a ensinar a multidão. Sabe o que Deus quer dizer dentro dessa palavra? Que você tem que emprestar o seu barco para Jesus. O seu barco é a sua vida. Deus ele quer usar a sua vida para mudar histórias de pessoas e depois mudar a sua história. Quando Jesus ensina a multidão, ele olha para Simão e diz: volte para o mar.
volte para lançar as vossas redes. E quando Simão olha para Jesus e diz, olha, eu tenho pescado a noite toda, Jesus, mas não pesquei nem sequer um peixe. Então Jesus fala, olha, não temas e vá. E Pedro fala, Senhor, farei segundo a tua palavra. E quando eles vão, queridos, eles pegam tanto peixe que a Bíblia relata e narra que o barco ia a pique. O que é isso? O barco ia afundando de tantos peixes. Ou seja, quem agora estava endividado, preocupado com dívidas, houve uma grande bonança que pagou todas as suas dívidas e deu para viver do resto. E Jesus falou, olha Simão, eu vou para a tua casa. Então Jesus vai até a casa de Simão, cura a sogra de Pedro e olha a transformação na vida do homem. Jesus escolhe Pedro para ser o líder da sua igreja, muda a sua história de um homem douto, de uma família pobre, de uma família carente, que vivia à margem da sociedade. Jesus até o nome dele muda, o nome dele era Simão, e Jesus coloca o nome dele de Pedro, sabe por quê? Porque Deus está te vendo. A sociedade não tem olhado para você, não tem dado nada para você, mas eu venho com a palavra profética te dizendo, há um chamado, há um preço por sua vida e Jesus pagou na cruz do Calvário. Levanta a tua cabeça, levanta desse vale. Ei, se houve prejuízo para a tua vida, eu venho como profeta de Deus para te dizer, o Senhor vai te restituir tudo em dobro. No lugar de vergonha haverá dupla honra, se diz o Senhor. Eu profetizo nessa tarde, receba essa palavra de Deus. Jesus está olhando, a Bíblia narra, os humilhados serão exaltados. Receba essa palavra. Assim como Jesus foi atrás de Simão no mar da Galileia, ele vai atrás de você nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, se você recebeu essa palavra, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Mais pessoas necessitam ser alcançadas por essa palavra. Tenha firme certeza, o Senhor é contigo. Não temas, se você está vivendo um tempo de crise, vai haver bonança na sua vida, na sua história. Assim diz o Senhor. Abraço, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário. Se precisar de oração, estamos também com campanha de oração. Deixe o seu número no contato aí, nos comentários estarei entrando em contato contigo, fazendo aquela oração forte. E todo demônio que amarra a sua vida financeira, sentimental, conjugal, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, eu profetizo.